Olá, tudo bem? Vamos aí responder mais questões e agora o tema Dermeval Salviani e outros assuntos que estarão aí nas questões, tá certo? Então, vamos lá. Algumas dicas, você pode fazer anotações, pode pausar o vídeo, pode revisar o vídeo para esclarecer algumas dúvidas na medida em que eu for apresentando, certo? E você pode praticar, isso é importante, revisar as respostas, certo? E verificar, né, se abordou todos os pontos importantes para a sua aprendizagem. Então, o tempo necessário vai depender de alguns fatores, como familiaridade com o assunto, sua habilidade em compreender e analisar as informações fornecidas e também sua velocidade de leitura e capacidade de raciocínio. Isso se você deseja aí responder nas questões pausando o vídeo. Então fica a seu critério. Vamos aí para a primeira questão. Primeira questão que vai dizer o seguinte: no Brasil, na esteira da discussão da democratização da escola pública, configuraram-se diferentes abordagens pedagógicas. Muitas delas mantinham a crença na escola como equalizadora das desigualdades sociais. Entre essa abordagem está a pedagogia da escola nova ou pedagogia nova, de acordo com Dermeval Salviani, no livro Escola e Democracia, publicado originalmente em 1993, atualmente com mais de 40 edições, o ideário da escola nova. Vamos aí para as afirmativas. Primeiro, forjou-se advogando uma pedagogia com um tratamento diferencial a partir da descoberta das diferenças individuais. Segundo, concebe a aprendizagem como uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre os alunos e entre eles e o professor. Terceira afirmativa, organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elites. Quarta afirmativa, face à sua ampla difusão, influenciou muito os modos como os educadores entendem a educação, provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos. Está correto o que se afirma em. Fica aí a seu critério pausar o vídeo para poder tentar responder, mas eu já vou aqui passar para o gabarito. E o gabarito dessa questão é a letra A. A pedagogia da escola nova, também conhecida como pedagogia nova, surgiu como uma abordagem educacional no contexto da democratização da escola pública no Brasil. Certo? Então, essa abordagem defende uma série de princípios que são mencionados justamente nas afirmativas, todas elas, né? 1, 2, 3 e 4, o que torna a opção A correta. Certo? Então, o livro que é mencionado aí na questão Escola e Democracia vai estar na descrição do vídeo, caso você deseje, né, conhecer, aprofundar seus conhecimentos sobre esse assunto. Vamos aí para a questão 2. Face ao seu papel e ampla discussão no âmbito da psicologia e da educação, e em particular na pedagogia, essa questão focaliza a abordagem comportamentalista de Skinner. Segundo ele, o comportamento humano é influenciado por suas consequências em 3 níveis: filogenético, espécie, ontogenético, indivíduo, e cultural. O indivíduo é membro de um grupo. No primeiro nível, o comportamento de um organismo é produto da seleção natural, da evolução da espécie ao longo de milhares de anos. Então, tem uma referência aí, tá certo? Vamos aqui. Considerando a abordagem de Skinner, assinale a afirmativa incorreta. No caso aí, a questão pede dos itens aqui, tá certo? Qual está incorreto? Letra A. Eventos, comportamentos de caráter mental como pensar, sentir, ouvir, ver, dentre outros, são úteis para explicar a concordância humana. B. O comportamento é determinado pelo condicionamento operante, ou seja, ocorre em função das necessidades e histórias de condicionamentos anteriores do indivíduo. Letra C.
O conceito central do condicionamento operante é o reforço, que consiste em qualquer estímulo ou evento que aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento. Letra D. Como membro de uma cultura, o indivíduo se comporta da forma em que foi ensinado, ou seja, de acordo com as contingências de reforçamento mantidas pelo grupo do qual faz parte. Então vamos aí para o gabarito dessa questão, que é justamente a afirmativa A é incorreta porque, segundo Skinner, eventos ou comportamentos de caráter mental, como pensar, sentir, ouvir e ver, não são úteis para explicar a conduta humana, tá certo? Então, nesse próprio documento aí, em que é mencionado, eu vou deixar o link também para que você possa ler, se aprofundar, e é bem claro, né? Tá aí justificando por que a alternativa A é incorreta, tá certo? Fica aí o documento para referência do gabarito da questão 2. Vamos para a questão 3. A partir dos estudos sobre importantes personagens da educação no século XX e de suas contribuições para conceber o estudante como um ser pensante e como um agente de mudança, conclui-se que o movimento da Escola Nova foi um importante mobilizador para a reflexão das práticas pedagógicas do educador. Diante de tantos problemas que a educação brasileira enfrenta, é importante compreender o atual contexto e identificar os desafios que ele apresenta. No entanto, é necessário dialogar sobre a importância de um projeto de educação transformador que visa formar e reformar os educadores para atuar e compreender os campos de disputa e os grandes impasses da educação contemporânea. É fundamental compreender o movimento da Escola Nova como um importante marco para a educação no Brasil, que foi fortemente influenciada pela pedagogia progressista de Uana. Um fazer educativo baseado nas concepções desses autores, buscando discutir a pluralidade presente nos espaços escolares e sua relação com o fazer pedagógico. Com o advento da nova pedagogia, uma nova concepção de ensino surge no Brasil. Os estudos e experiências desenvolvidos na escola-laboratório, na visão de John Dewey e nas reformas propostas, o ensino, os métodos e as concepções de educação e as correntes pedagógicas surgidas a partir de então configuram-se como arcabouço para a compreensão das transformações educacionais mediante o desenvolvimento de processos de ensinos pautados numa relação dialética e democrática. Então nós temos aí um link já de referência para que o enunciado da questão. Então vem o seguinte: de acordo com o exposto e considerando o movimento da Escola Nova no Brasil, foi o principal responsável. Então, no caso aí, foi Anísio Teixeira, tá certo? De acordo com o exposto e considerando o movimento da Escola Nova no Brasil, o principal responsável foi Anísio Teixeira. Ele foi um dos principais defensores e articuladores da Escola Nova no Brasil. Ele foi fortemente influenciado pela pedagogia progressista de John Dewey, né? E trabalhou para modernizar e democratizar a educação brasileira, buscando colocar em prática os princípios do movimento da Escola Nova. Estarei deixando aí justamente o documento que é mencionado, servindo de base para a resposta da questão 3. Vamos para a questão 4. A pedagogia, denominada histórico-crítica, idealizada por Demerval Salviani, aponta como impedimento para a crescente qualidade educacional o caráter mecânico presente no processo do ensino e a pouca divulgação pelos professores aos estudantes sobre as razões que justificam os critérios para discernir os conhecimentos necessários à educação. Demerval Salviani compartilha ideias que indicam que o papel do professor é ativar a motivação dos estudantes e exercitar a mediação durante a proposta pedagógica dos conteúdos.
Assinale a alternativa que apresenta a ideia de Salviani sobre uma das funções da escola. Você pode parar para tentar responder. Eu vou ler aqui os itens. Garantir o acesso e permanência na escola e a mediação que abre espaços democráticos para o estudante. B. Proporcionar meios para que o estudante possa apoderar-se do saber sistematizado, parte de um processo de ensino adequado para efetuar a transmissão do saber e desenvolver com o aluno uma ação eficaz e coerente para com suas necessidades. E a mediação do professor deve fornecer ao estudante as ferramentas culturais necessárias à transformação social. Letra C. Fazer a mediação e fornecer ao estudante as ferramentas culturais necessárias à transformação social para atuar no mercado de trabalho. D. Garantir a qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade em cada plano de aula. E a mediação que forneça ao estudante as ferramentas culturais necessárias à transformação social. Letra E. Preparar os alunos para a convivência social de acordo com o status quo da sociedade na qual convive. E a mediação ampare uma prática que auxilie o mercado do trabalho e o bom desempenho. Então, o gabarito dessa quarta questão é a letra B, né? Talvez você pode até se atrapalhar um pouco aí no gabarito dessa questão, precisa um pouco mais de atenção, certo? Mas a pedagogia histórico-crítica defende a ideia de que a escola deve proporcionar aos estudantes acesso ao conhecimento sistematizado, né, e desenvolver ações que sejam eficazes e coerentes com as necessidades dos alunos, além do professor deve exercer uma mediação que forneça aos estudantes as ferramentas culturais necessárias para a transformação social. Então, fica aí também um documento como base de estudo, né, para essa questão 4 aí. Vamos para a questão 5. Salviani explica que a pedagogia das competências caracteriza a qualidade do modo aprender a aprender. Leia a seguir a citação de Salviani sobre a pedagogia e a aprendizagem. Vamos aqui novamente. A pedagogia das competências apresenta-se como outra face da pedagogia do aprender a aprender, cujo objetivo é os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às de uma sociedade em que as próprias necessidades não estão garantidas. Então tem uma referência aí, tá certo? Então assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Vamos para o gabarito, no caso é a letra E. Justamente o livro que é dado a referência traz bem claro, né, a resposta aí para essa questão, que completa, tá certo? De acordo com a referência aí que é dada, é justamente a letra E. Fica aí o documento, né, para estudo. Sexta questão. A pedagogia histórico-crítica se completa com a concepção dialética. As afinidades podem ser entendidas a partir da educação que, se relacionando dialeticamente com a sociedade, ocasiona uma condição determinada, na qual não deixa de influenciar o determinante, tornando-se um vetor da transformação social. Completando esta ideia, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A concepção educacional tem como base do protagonismo do professor e do protagonismo do aluno para a produção de encaminhamentos significativos destinados a solucionar situações, problemas de cunho social. Letra B. A prática social põe-se, portanto, como ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. O professor e o aluno se encontram igualmente inseridos, porém ocupando posições distintas. Letra C.
A condição do professor e do aluno em posições distintas muitas vezes dificulta o diálogo e a produção da relação à compreensão. Letra D. A condição do professor e do aluno em posições distintas possibilita que travem uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. Letra E. A base do método pedagógico é o conhecimento social, o qual parte do aprendizado social, das vivências do professor e do aluno. No caso aqui, perceba que está pedindo a alternativa incorreta, certo? Está pedindo a alternativa incorreta. E vamos aí para o gabarito, que é justamente a letra C, certo? Então, voltando aqui, a pedagogia histórico-crítica, baseado na concepção dialética, né, entende que a educação e a sociedade estão interrelacionadas e que a educação pode ser um vetor de transformação social. Essa abordagem pedagógica enfatiza o papel ativo tanto do professor quanto do aluno no processo educacional, tá certo? Então, e além de abordar questões sociais. Então, a alternativa aí, tá certo? É a incorreta a respeito da pedagogia histórico-crítica é a letra C, certo? Vamos para a 7ª. Ao desenvolver seu trabalho nas escolas indígenas, os professores têm que diariamente tomar decisões que corroboram para a organização do currículo escolar. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiros, né? V se for verdadeiro ou F se for falso. Vamos aí. Primeiro, o currículo acaba por organizar e dar direção à experiência educativa vivida pelos alunos e pelos professores. O currículo pode sofrer mudanças a depender das necessidades diversas que vão surgindo na comunidade educativa. O currículo precisa ser rígido, pois direciona a prática de ensino e aprendizagem ao longo do período letivo. A organização de um bom currículo leva em consideração as ações de planejamento, as formas de avaliação, período letivo, registros de práticas. Assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Vamos aí para o gabarito, né? Não tão difícil. E a única dessas afirmativas que está incorreta, que é falsa, é a terceira, tá certo? É a terceira. Por quê, né? Porque que é a terceira. Então, o currículo ele não precisa ser rígido, né? Pelo contrário, é importante que seja flexível para se adaptar às necessidades dos alunos, professores e comunidades, de maneira que promovam, né, uma educação mais significativa e relevante, certo? Então vamos aí para a questão 8. O termo formação integral articula o ensino médio e a educação profissional. A condição da formação geral possibilita a garantia do direito a dois tipos de formação, a básica e o profissional no ensino médio. Considerando a Base Nacional Comum Curricular, que define os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, leia atentamente os itens a seguir, referente ao currículo significativo e favorável à formação integrada e assinale a alternativa correta. Vamos para a primeira. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, básico e profissionalizante, atendendo à formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. B. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar os conhecimentos gerais e profissionalizantes para a formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. C. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a transformar o currículo, explorando o trabalho voltado
para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físico, cognitivos e socioemocionais. Letra D. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a estruturar o novo currículo que versa pela construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Letra E. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Vamos aí para o gabarito. Bom, então o gabarito dessa questão é a letra E, né? E essa alternativa destaca a importância de um currículo, né, que considere a formação integral do aluno no ensino médio. É uma questão que pode você se atrapalhar entre os itens e que é necessário talvez até mesmo memorizar para não se atrapalhar entre algumas expressões, e essa letra E está justamente no artigo 35A da LDB, tá certo? Da LDB, ok? Questão 9. Ao fazer indagações sobre o currículo, Arroio 2007 destaca algumas consequências da visão mercantil dos educandos, dos currículos e da docência a serem repensadas, como, por exemplo, letra A condição de autonomia e influência dos docentes na delimitação das habilidades que o mercado necessita em relação aos futuros trabalhadores. Letra B. As grandes exigências do mercado em relação aos conhecimentos dos seus empregados, secundarizando a eficácia no fazer. Letra C. A redução do currículo e o ensino a uma sequenciação do domínio de competências e a uma concepção pragmatista, utilitarista, cientificista e positivista de conhecimento e de ciência. Letra D. As condições de desafio do docente, que se percebe instigado diante de novos conhecimentos que ampliam e garantem o direito dos educandos à formação. Letra E. A concepção que prioriza o conhecimento e a aquisição de habilidades e competências que o pragmatismo da sociedade e do mercado valoriza. Então, no caso aí, a opção correta é letra C. Se você não conhece o documento aí, né, fica um pouco meio difícil. Você pode até tentar chutar, certo? Mas eu acredito que para responder uma questão que faz uma referência de um documento, você precisa conhecer o documento, porque pode ser qualquer uma das opções. Então não se engane em tentar responder. Se uma questão faz referência a um documento, é necessário ler aquele documento, certo? Então, de acordo com o documento aí que é citado, a resposta correta, vou deixar o documento aí para que você possa se aprofundar, possa ler, tá certo? Justamente a letra C, ok, pessoal? Destacamos algumas consequências para o repensar dos currículos e justamente está aqui, né, a citação. Vamos para a última questão. Os fundamentos e princípios da interdisciplinaridade e a contextualização no ensino médio procuram melhorar a visão de mundo dos estudantes. Diante a formação do estudante, o propósito é desconstruir a ideia da verdade absoluta em relação aos fatos e temas que compõem a vida em sociedade e motivar os jovens e os adultos a investigarem os dados consultando suas origens. A seguir estão descritos alguns dos fundamentos e dos princípios interdisciplinares e definições que podem ser estratégias pedagógicas positivas na formação do estudante. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos para a primeira.
O diálogo entre os estudantes proporciona a aprendizagem de si mesmo, dos outros e do mundo. Segunda afirmativa, o diálogo promove a reflexão, a autonomia de pensamento, a criticidade, a defesa de seus posicionamentos, a valorização das diferenças e a resolução de problemas. Terceira afirmativa, conhecer os desejos e desafios reais do estudante favorece e desenvolve o conhecimento. Conhecer o seu projeto de vida abre caminhos para articular a proposta pedagógica e as necessidades reais do estudante. E por último, utilizar e realizar o registro como uma ação secundária. O registro das vivências, experiências deve ser feito quando o tempo for suficiente na programação pedagógica. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, no caso dessa questão 10 aqui, certo? Você vai perceber que apenas a última está errada, certo? A última é a falsa. Por quê? Porque o registro das vivências, né, como citado aí, o registro das vivências e experiências não deve ser tratado como uma ação secundária e realizar apenas quando houver tempo suficiente na programação pedagógica. O registro é uma ferramenta importante para avaliação e reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem e deve ser incorporado de forma significativa, de forma sistemática na prática educativa, tá certo? Então, por isso aí, apenas a última afirmativa é incorreta. Então, o PDF desse simulado estarei deixando aí no vídeo, os documentos de base, né, para que você possa se aprofundar nos assuntos de cada questão, também estará aí na descrição. E até o próximo vídeo.